Sim. Sim. Maravilha. Então, vamos embora. Bom, para começar, foi esclarecedora a aula do estudo dirigido, a correção? Foi. Ajudou bastante, né? Você imagina que o estudo dirigido seja algo bem, bem interessante. A prova vai ser algo parecido? Não, vai ser muito mais fácil do que vocês imaginam. Mas vai depender de vocês, não vai depender de mim. A prova é muito mais feita por vocês do que por mim. Vai ser mais fácil ainda do que o estudo dirigido. Pode ter certeza. Bom, eu vou fazer rapidamente uma revisão da aula de ombro, porque ficou da semana passada, da quinta-feira passada, não passou o final de semana, vocês fizeram estudo dirigido, a gente corrigiu o estudo dirigido, aí eu vou dar uma recapitulada. Mesmo porque o conteúdo de hoje é rápido, é de cotovelo e punho, então ele é relativamente curto, não tem muita coisa para aprofundar. E o primeiro que a gente falou foi de movimentos da cintura escapular, então a gente sabe que o complexo do ombro é um complexo extremamente móvel e, consequentemente, instável, e ele tem algumas articulações que compõem ele. Dentre aquelas 8, eu separo 4 que são mais, visualmente falando, mais móveis, com maior amplitude de movimento, que geram maior movimento. E a primeira delas é a externo-clavicular, e, obviamente, junta o externo com a clavícula, é a parte medial da clavícula, ou proximal dela, e que ela se encaixa com o externo. E aí, de acordo com esse encaixe, encaixou 2 ossos, eu tenho uma articulação. Essa pela possibilidade de produzir movimento e não pelo formato dela, ela pode ser considerada uma articulação esferoide modificada, porque ela faz elevação e depressão, a retração e a protração, e ela faz uma rotação posterior, rotação anterior. Lembrando que os movimentos da cintura escapular compõem um movimento que a gente chama de ritmo escapulo-humeral, tá? E dependendo do movimento que eu faça, principalmente da escápula, a articulação externa clavicular, ela meio que acompanha o que está acontecendo nela, tá? Então, são local de inserção de diversos músculos, peitoral maior, proteção de estruturas, principalmente nervos e vasos que estão passando por aqui, estabilização do ombro e previne o deslocamento inferior da cintura escapular. Então, você tem um encaixe aqui, tá? A outra articulação, não menos importante, mas também está ali, do acrômio, que é o acidente da escápula com a clavícula, então, a articulação acrômio-clavicular, e, da mesma forma, ela vai girar movimentos de deslizamento para lá, para cá, para cima e para baixo, para frente e para trás. Então, ela vai para cima e para baixo, frente e para trás, para um lado e para o outro. Ela meio que desliza perante a clavícula. Essa aqui é uma vista posterior, tá, gente? De uma escápula, de uma articulação acromio-clavicular direita. E, da mesma forma, ela meio que acompanha o que a articulação escapulotorácica está fazendo. E aí, toda vez que eu estou tendo rotação para cima, ela roda para cima. Na verdade, ela vai deslizar para cima esse encaixe aqui. Para baixo, o idem. Toda vez que eu estiver fazendo a protração, ela vai tender a girar toda para frente. Retração, girar toda para trás. E aí tem um ajustamento no plano sagital também. Então, a gente tem esses movimentos que estão associados à articulação escapulotorácica. A glenomeral, famosa, conhecida, que teoricamente é a articulação do ombro mesmo, cavidade glenoide com cabeça do úmero, gleno-humeral. Então, movimento de flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna, rotação externa. Na verdade, é esse movimento que norteia todo o movimento do ombro, né? Esses movimentos da glenomeral. E a escapulotorácica, assim como a acromioclavicular e a externoclavicular, vão acompanhar o que está acontecendo com essa articulação, tá? E a articulação escapulotorácica, que faz movimento de elevação, depressão, protração e retração. Protração é um afastamento das escápulas, retração é a aproximação dessas escápulas, e a rotação para cima e rotação para baixo dessa base da escápula. Então, a base está indo para cima, ela está rodando lateralmente para cima, a gente chama de rotação para cima e rotação para baixo.
Lembrando que a escápula, ela está encostada no gradil costal, entre a T2 e a T7. A torácica ou dorsal 2 e dorsal ou torácica 7. Tá? E, como eu falei, isso é uma das coisas mais importantes a gente entender na articulação do complexo do ombro, que é o movimento que a gente chama de ritmo escapulohumeral, e que, por exemplo, na flexão ela possui 3 fases. Na primeira fase vai até aproximadamente 45 graus de flexão da glenohumeral. Como consequência disso, só tem o movimento dessa articulação glenohumeral, então a escápula está paradinha ali, tá? E o húmero vai fazendo esse movimento, a cabeça do húmero com a cavidade glenoide vai permitindo esse movimento. Então, eu tenho como músculo agonista os flexores da glenohumeral, os flexores do ombro. É deltoide anterior, peitoral maior, o bíceps braquial com porção curta, o coracobraquial, por aí vai. E os músculos sinergistas são os músculos do manguito rotador. São os músculos que vão puxar sempre a cabeça do húmero para a cavidade glenoide, tentar evitar esse deslizamento, esse movimento rotacional, esse movimento linear e, consequentemente, a subluxação ou luxação da cavidade da glenohumeral. A partir dos 45 graus, a gente continua tendo o movimento da articulação glenohumeral, mas a gente adiciona o movimento da articulação escapulotorácica. Tá? E aí, consequentemente, os flexores da glenohumeral continuam agindo, sendo que a gente ainda tem movimento da escapulotorácica como rotação para cima, ela faz isso, ela eleva e ela protra. Então, concomitantemente, eu tenho esses 3 movimentos. A escápula fazendo isso. Ela fazendo isso. Toda vez que eu estou entre 45 e 150 graus da abdução do ombro. E vocês podem encostar na escápula de vocês e começar a fazer a abdução do ombro, vocês vão ver como ela vai se movimentar, tá? Ou então pede para alguém fazer o movimento, esse movimento na flexão. Eu estava fazendo movimento de abdução. O movimento de flexão, pede para a pessoa fazer esse movimento de flexão, encosta na escápula dela e vê como é que ela vai se movimentar, tá? E aí quem vai fazer esse movimento? São os músculos elevadores da escápula, os protradores da escápula e os rotadores para cima da escápula. E aí tem vários músculos que fazem isso. A gente já falou na aula passada. Continuando, os músculos do manguito rotador, eu vou falar no próximo slide, quem são esses caras que vão puxar a cabeça do húmero para cá. Depois de 150 graus, eu tenho movimento principalmente da coluna. O que é isso? Se eu estou fazendo unilateralmente, eu vou ter uma flexão lateral da coluna para o lado contralateral. Estou fazendo com o braço direito, minha coluna vai pular para o lado esquerdo. Estou fazendo com as duas. A minha coluna, em vez de fazer a flexão lateral, vai fazer a hiperextensão. A coluna torácica vai fazer a hiperextensão. Consequentemente, eu tenho esse movimento lindo de flexão de ombro. Na extensão, se na extensão estiver fazendo força na extensão, ela começa daqui, a primeira fase torna-se a terceira, então só tem o movimento de flexão da coluna ou uma extensão da coluna. Uma extensão, uma extensão lateral, ou a volta da flexão, né? A extensão lateral da coluna. A segunda fase vai de 150 a 45 graus, e eu vou ter o movimento exatamente oposto desse movimento todo que eu tenho aqui na flexão. Então, eu vou ter a retração da escápula, a depressão da escápula e uma rotação para baixo da escápula, além de ter a extensão de ombro. E depois de 45 graus, eu vou ter pura e simplesmente o movimento da glenohumeral, que é dos 45 até 0. Consequentemente, os extensores da glenohumeral, os extensores do ombro, são os músculos que vão agir como agonistas. Os sinergistas vão estar nessas duas fases. Tá certo? Quem são os músculos do manguito? O suprainfraespinhoso, o subescapular e o redondo menor. Esses 4 caras fazem com que a cavidade glenoide não consiga se desgrudar, a cabeça do húmero não consiga se desgrudar da cavidade glenoide. Tá?
Por exemplo, tem uma flexão do ombro, tem o deltoide anterior puxando nos primeiros 45, 60 graus, a tendência é que esse ombro ele deslize para cima. Não vai deslizar que eu tenho manguito rotador, esses 4 caras puxando para baixo. Aqui numa vista posterior, a gente consegue observar muito bem o supra, o infra e o redondo menor. E aqui numa vista anterior, o subescapular. O subescapular ele é um único rotador interno. Não, o subescapular é um único rotador externo. E o supraespinhoso, o infraespinhoso e o redondo menor é o único rotador, são os rotadores internos. Outro movimento do ombro, abdução. Na abdução, mesma coisa, a gente tem as 3 fases da abdução do ombro. Primeira fase vai até 60 graus, e aí eu tenho o supraespinhoso agindo, assim como o deltoide médio também fazendo força como músculos agonistas. Daí, obviamente, os músculos do manguito rotador vão puxar a cavidade glenoide para dentro, a cabeça do úmero para dentro da cavidade glenoide, agindo como sinergistas, como estabilizadores. A partir de 60 graus, mais ou menos, aí eu vou ter o movimento da escápula. Só que aí, na abdução de ombro, eu não vou ter 3 movimentos da escápula, eu vou ter só 2. Eu vou ter a rotação para cima e a elevação, tá? E a partir de 120 graus, até 180 da abdução do ombro, a gente tem movimentos principalmente movimentos da coluna. E aí, no movimento de flexão, de abdução unilateral, eu tenho a flexão lateral, lateral da coluna para o lado contralateral, para o lado oposto. E se eu estiver fazendo com os 2 braços, ou seja, estiver fazendo uma abdução simultânea, a gente vai fazer o movimento de hiperextensão da coluna. Certo? Tudo a gente falou na aula passada, e o movimento de adução é exatamente o oposto. Começando daqui, indo até aqui, tá bom? E eu pedi para vocês fazerem esse exercício, né? Escrever cinesiologicamente. Se caracterize ossos, articulações, movimento, plano, eixo e músculos agonistas do complexo do ombro. Não estou falando de outra articulação, só do complexo do ombro. Alguém fez? Para a gente corrigir? Sim. Maravilha, então vamos para esse aqui primeiro? Olha para o ombro. Que movimento é esse? Abdução. Abdução, perfeito. Então vamos lá. Caracterize os ossos que estão nesse movimento, que estão agindo, os ossos que estão incluídos no ombro. Quais são os ossos? Húmero, escápula. Que mais? Tem mais cara aí. Clavícula também. Clavícula externa. Então a gente fechou com os 4, tá? 4 ossos. A escápula é de que tipo? Plana. Ela é irregular. Alguns autores chamam de... Tá certo. Alguns autores falam que ela é plana. Que ela tem boa parte dela sendo plana. Mas ela tem uma outra boa parte dela, que pra gente aqui mais importa, os acidentes todos dela em cima, na parte superior dela, que é irregular. Então você pode considerar tanto plano quanto irregular, sem problema. Tá? E os outros, o externo? Plano. Externo é plano, maravilha. Clavícula. Longo. Assim como o úmero, perfeito. O úmero e a clavícula são longos. Certo? Maravilha. Quais são as articulações que tem ali? Glenomedular. Ah, Escápula torácica. perfeito. Você poderia completar a tua resposta com as outras 2. A esternoclavicular, tá? E a cromioclavicular. Tá bom?
Mas, se você responder com essas outras, com essas duas, você teria que falar todos os movimentos que estão acontecendo ali. Então, vamos partir para o plano e eixo. Qual é o movimento, a abdução do ombro, especificamente? Mas a gente poderia separar em três, né? As três fases da abdução do ombro. Correto? 3 fases? As três fases da abdução do ombro. Ó, fase 1, Sim. fase 2 e fase 3. Tá? A gente tem 3 fases da abdução do ombro. E aí tem que dar detalhes para cada uma delas. Exatamente o que eu falei nesse slide aqui. Exatamente a mesma coisa. Olha lá o que ele está fazendo. Ele não está chegando a quase 180 graus, né? Está indo lá de baixo até lá em cima. Movimento de praticamente 180 graus. Então tem que descrever as 3 fases. Por isso que eu botei um vídeo. Eu não botei uma imagem. Uma foto, melhor dizendo. Então, a gente teria que fazer essa descrição toda, e aí, como consequência, a gente já mata essa aqui, os músculos agonistas do complexo do ombro, todos. Quem faz a abdução do ombro? Deltoide médio, e aí depois vai para o supraespinhoso, para glenomeral. Aí também temos o movimento de elevação da escápula, teria que pegar lá todos os músculos que fazem elevação da escápula. Trapézio superior, o elevador da escápula. Quem faz a rotação para cima também, o elevador da escápula, o trapézio superior. E quem faz só essas duas, né? Então a gente já mata boa parte dos músculos que fazem a abdução do ombro, na escápula, que age na escápula. Qual é o plano e qual é o eixo do movimento? Plano frontal. Eixo? Anterior posterior. Maravilha, eixo no posterior. Certo? Agora responde essa aqui para mim. Esse outro exercício aqui, esse outro movimento. Olha lá, desde a primeira parte, os ossos são os mesmos, obviamente, as articulações são as mesmas, mas qual é o movimento que está sendo feito? Hiperextensão. Tá, pode ser. Boa, uma hiperextensão de ombro. Perfeito. Uma extensão e uma hiperextensão, né? Ele está estendendo e está passando da linha média do corpo. Muito bem pensado. Não tinha olhado para esse lado, não, mas muito bem pensado. Ok. Está mais ou menos lá na primeira fase, né? Quer dizer, seria na terceira fase. Seria nessa segunda. Seria nessa primeira fase aqui, né? O movimento apenas da glenomeral, a escápula não vai se mexer. E aí eu só tenho movimento nos últimos 45 graus, mais ou menos, 60, 45 graus daquele exercício ali, pela posição que ele está. Entendendo que, obviamente, eu teria que olhar o exercício no plano de movimento. Qual é o plano de movimento? Sagital. Eixo médio lateral, plano sagital. Perfeito. Eu teria que olhar de lado, cara. Assim não consigo observar muita coisa, não. Mas, em princípio, a grosso modo, ele está nessa fasezinha ali. Quais são, me diz, pelo menos um músculo agonista da extensão do ombro? Deltoide posterior. Ótimo, muito bom. Mais um. Grande dorsal. Grande dorsal. Que maravilha. Quem é que está respondendo? Só para saber. Ira. Parabéns. Ô, Thiago, você Diga. falou que não tinha visto nesse segundo exercício o movimento de hiperextensão, né? Só que, assim, quando você passa pelo menos esses videozinhos, eu acho que não só eu, mas a tendência é a gente olhar a fase concêntrica. Sim. Por isso que eu vi pelo menos eu só anotei hiperextensão, mas tem que fazer tanto da concêntrica quanto da excêntrica. Entenda, os músculos que fazem a contração concêntrica são os mesmos que vão fazer a excêntrica. Tá? São os mesmos músculos que estão contraindo. Eles estão contraindo em um momento, na concêntrica, eles estão contraindo, se encurtando, e na fase excêntrica eles estão contraindo, se alongando. Tá? Pensa no cotovelo. Segurei um peso. Não sei se dá para ver. Segurei um peso.
Tô deixando o peso descer. Meu cotovelo está fazendo a fase... eu estou realizando a fase excêntrica da flexão do cotovelo. Correto? Sim, mas aí, então, muda o... Se você pede o movimento, a resposta muda. Não. Sabe por quê? Porque toda vez que eu estiver falando de forças, assim, no início do período, eu tinha deixado claro para vocês que os movimentos todos seriam passivos, como se eu estivesse pegando a mão do cara e fazendo um movimento. Aí sim eu entendo que o movimento de abdução, adução, flexão, extensão, tá? Então não sei se está dando para ver, flexão, extensão, flexão de ombro, extensão de ombro, que eu estou fazendo passivamente. A partir do momento que eu tenho forças, e aí por isso aquela aula de forças e cargas mecânicas é extremamente importante, a partir do momento que eu tenho forças incluídas ali, e eu consigo entender o que são contrações musculares, eu não tenho mais flexão e extensão. Eu tenho flexão, fase concêntrica, flexão, fase excêntrica. E eu tenho até um slide, eu mostrei isso na aula de contração muscular. Depois dá uma olhada, reveja aquela aula que vai clarear talvez algumas coisas para você. Mas eu consigo entender a sua dúvida, ela é comum, não é incomum não, tá? É que a gente tem que começar a observar que se eu tenho forças que vão estar me empurrando para um lado, eu não tenho movimento oposto. O movimento oposto seria a fase concêntrica daquilo. E começam a entender, eu acho que vocês têm que levar esse recado para a vida de vocês, profissional, se for o caso, se for usar isso. Durante a minha fase concêntrica e durante a minha fase excêntrica, os mesmos músculos vão agir de forma agonista. Só que em uma fase eles vão estar sendo contraídos sob tensão, sob alongamento, que é na fase excêntrica, e na fase concêntrica eles vão estar sendo contraídos, eles vão contrair, sendo encurtados, tá? Por isso que a gente não fala movimento de flexão e extensão, não. Movimento de flexão na fase concêntrica e excêntrica. Porque são os mesmos músculos que vão estar fazendo força. Se o bíceps é um flexor de cotovelo, por exemplo, então, teoricamente, eu estaria fazendo força com o tríceps ali, no movimento? Não. Nesse caso, não. Tá? Pegou ou não? Ficou dúvida ainda? Beleza, professor. Eu realmente estava confundindo movimento com posição. Você até no estudo dirigido fez aquela pergunta do abdominal? Eu tinha respondido flexão anterior, mas não era a posição, era o movimento. Perfeito. Já entendi, sim. Obrigada. Nada. Obrigado pela pergunta. Talvez a tua pergunta seja a dúvida de outras pessoas, tá? Não deixem de perguntar, tá bom? E aí a gente está aqui para tentar esclarecer todas as dúvidas. Gente, se vocês tiveram dúvida com isso, façam o exercício. A aula está gravada, eu estou gravando. Então, refaz o exercício e depois corrige, tá? Não deixa de fazer. Bom, vamos para a aula específica de hoje, que é cotovelo e punho. De certa forma, o cotovelo ele tem poucos graus de liberdade, então ele é localizado com alguns poucos ossos, são 3 ossos que vão estar incluídos ali. Como consequência disso, eu tenho ligação de 3 ossos, eu tenho 3 articulações. Mas a gente tem uma articulação principal do cotovelo que vai gerar poucos graus de liberdade, ou seja, o cotovelo faz flexão e extensão, basicamente. Mas a gente tem detalhezinhos em torno disso aí. De uma forma funcional, o cotovelo ajuda muito o ombro. Por exemplo, eu quero beber minha linda caneca de água, que está aqui na minha mão. Sem o ombro, eu não consigo fazer o movimento, e sem o cotovelo, idem. Não adianta eu querer fixar o cotovelo aqui e tentar trazer a caneca à minha boca, eu não vou conseguir. Da mesma forma, o ombro, se eu quiser só flexionar, se eu só tiver flexão no cotovelo numa posição de ombro, eu não consigo fazer. Então, movimento os dois para poder dar um gole na minha água. É água, tá, gente? Então a gente meio que já entende a importância do cotovelo de uma questão funcional. E aí, se a gente pensa em movimentos mais complexos, como, por exemplo, subir no muro, tem o cotovelo junto com o ombro o tempo inteiro. Se eu quiser puxar uma corda, a mesma coisa. Um cabo de guerra, a mesma coisa. E por aí vai.
Ou se eu quiser puxar uma porta ou empurrar uma porta, eu uso o ombro e o cotovelo junto, tá? As articulações que vão estar envolvidas no movimento. E por ter poucos graus de liberdade, pouca mobilidade, consequentemente, é uma articulação extremamente estável, tá? Principalmente quando a gente está olhando essa articulação do cotovelo em extensão. E aqui estão os 3 ossos bonitinhos que compõem a articulação do cotovelo. Tem o húmero, que é proximal, tem o rádio e a una, que são distais. O rádio lateral, a una medial. Então, a gente meio que fecha o balaio. Só que, obviamente, eu tenho ligação entre húmero e una, húmero, rádio e una. Liguei 2 ossos e eu tenho uma articulação incluída aí. Entenda, não necessariamente essa articulação vai produzir movimento, mas se eu estou juntando ossos, eu tenho uma articulação, tá bom? Então, se eu tenho uma articulação entre o rádio e a una, é uma. Se eu tenho ligação entre o rádio e o húmero, outra articulação. Se eu tenho ligação entre o húmero e a una, eu tenho outra articulação, tá? Então, a gente tem as 3. A primeira delas é a húmero radial. A primeira, né? É uma delas. Entre o rádio e o húmero, é uma articulação pelo encaixe e pelo movimento que é feito. Ela permite apenas movimentos lineares, deslizamento. Consequentemente, a gente chama a articulação de plana, certo? A articulação húmero-ulnar, entre o húmero e a una, a parte distal do húmero e a proximal da una, é a articulação fundamental do cotovelo. É uma articulação em tipo dobradiça, é o carro-chefe do cotovelo, é essa. Mas, obviamente, eu tenho articulação entre a una e o rádio, essa proximal, tá? Tem a distal também, mas tem a proximal. E essa proximal a gente chama de articulação do tipo pivô. Então, o movimento de pronosupinação, supinação, pronação, tanto faz, esses movimentos, são os movimentos dessa articulação entre rádio e una. Vamos dar detalhes? Húmero ulnar, a principal articulação do cotovelo, é caracterizada como dobradiça, é a verdadeira articulação do complexo do cotovelo, tá? É o encaixe entre a tróclea ovular do húmero com a fossa troclear da una, permite o movimento de flexão e extensão. A gente tem aproximadamente 150 graus. Por que isso, gente? Porque, principalmente, algumas mulheres conseguem fazer movimentos de hiperextensão do cotovelo. Principalmente, não estou falando que são exclusivos, mas principalmente mulheres. Eu mal e porcamente estendo meu cotovelo todo, não sei se vocês estão vendo. Mal e porcamente consigo estender ele inteiro. Vocês têm, as meninas, principalmente todo mundo, estende o cotovelo aí, vê se passa da linha média do ombro, vê se eu consigo fazer a hiperextensão do cotovelo. Eu não. Alguém consegue? É uma leve curva, né? Isso. Isso. Por que isso? Por que as mulheres têm? Normalmente as mulheres têm. Aí eu entro um pouquinho em fisiologia, não faz parte da disciplina, mas vale a pena, só a título de curiosidade. As mulheres produzem um hormônio chamado relaxina, que esse hormônio tende a deixar os ligamentos mais soltos, mais frouxos. Consequentemente, as articulações podem fazer mais movimento e aí atingir uma amplitude de movimento maior. Consequentemente, tem mulheres que conseguem fazer uma hiperextensão de cotovelo. Então, esse encaixe ele é um pouquinho diferenciado quando a gente compara com os homens. Não quando compara com os homens, porque é característico, tá? Não é porque só homem ou só mulher faz uma coisa, não. É característico das mulheres conseguirem fazer esse tipo de movimento. Ou é uma característica, basicamente. E 150 graus por quê? Porque, dependendo de quantidade de tecido muscular, o cara faz a flexão de cotovelo, vai bater o braço, os músculos flexores vão se encostar, os músculos anteriores do braço, ou os posteriores também, os músculos anteriores do braço vão encostar com o antebraço.
consequentemente você não consegue fazer tanto movimento. Entendam, gente, amplitude de movimento é o máximo que eu consigo deixar a articulação em extensão, partindo da posição anatômica, até o máximo que eu consigo flexionar ela, no caso da articulação húmero-ulnar, tá? Então, o máximo que eu consigo fazer isso. Tem gente que não consegue porque tem muito músculo aqui, consequentemente, o cara não consegue fazer mais o movimento. Encostou. É que os fisiculturistas, mal e porcamente, passam de 90 graus de flexão de cotovelo. Tá. Mas, da mesma forma, podem passar. Então, por isso que a gente fala que, normalmente, a gente usa o termo aproximadamente. Tá bom? A outra articulação, a húmero-ulnar, que durante... é a mesma. Que susto. A articulação húmero-ulnar, que é a 2 aqui, ó. Por isso que eu me confundi. Húmero-ulnar A2. Esse número 2 aqui. Eu estava achando que estava falando besteira. A húmero-ulnar tem os flexores do cotovelo como músculos agonistas e os extensores do cotovelo. Vocês sabem quem são os flexores e quem são os extensores do cotovelo, gente? Bíceps braquial, tríceps, coracobraquial. A gente tem alguns músculos que passam pelo cotovelo, mas esses estão incluídos aí. Então, por exemplo, anteriormente, eu acho que eu tenho slide disso, mas eu já vou adiantar. Anteriormente, a gente tem o bíceps braquial, que é o mais superficial, mas a gente tem aqui embaixo, a gente tem o braquial e o braquiorradial, que ele se insere lá próximo do punho. Então, são 3 músculos que fazem flexão de cotovelo, e quem faz tensão de cotovelo, principalmente, não é exclusivamente, são as 3 cabeças do tríceps braquial. Lembrando, o bíceps braquial também possui 2 cabeças. É o bíceps, 2 porções, 2 cabeças, que se inserem no ombro, no complexo do ombro, em diferentes lugares, e tem funções diferentes, tá? E aí o tríceps braquial faz a extensão de cotovelo, a porção longa do tríceps braquial se insere na escápula, consequentemente, ela passa pela articulação do ombro, e ela também realiza movimento no complexo do ombro, tá bom? A articulação radioulnar proximal, ela faz a pronação e supinação. Pronação, esse movimento onde a palma da mão vai para frente, supinação, onde a palma da mão está indo para baixo. Minto, ao contrário. Supinação, quando a palma da mão está indo para frente, e pronação, quando a palma da mão está indo para baixo. Tá? Tá aqui a articulação que a gente chama de pivô, e ela gira, o rádio gira em torno da ulna, tá? Localiza-se entre a cabeça do rádio com a chanfradura radial da ulna, permite movimento de pronação e supinação. Amplitude articular, isso aqui é interessante, é aproximadamente, para supinação, então eu consigo supinar a articulação radioulnar proximal entre 80 e 90 graus. E pronar entre 70 e 80 graus. Então, prono um pouquinho menos do que eu consigo supinar, partindo da posição 0, que é a posição neutra, tá? Aqui estão os músculos anteriores e posteriores. Aqui tem alguns acidentes ósseos que a gente consegue observar, mas eu vou dar um zoom nisso aqui. E tá aí, ó. Aqui são os músculos anteriores, e aí estão os músculos que eu tinha falado para vocês, ó. Aqui eu tenho o bíceps braquial, é esse superficial. Aqui é como se tivesse tirado o bíceps braquial, tá? Então, olhando superficialmente, eu tenho bíceps braquial, a porção longa e a porção curta. E a gente tem mania de dizer que a porção longa é biarticular. Eu acho que eu cheguei a falar disso na aula de ombro. E tá errado, tá? Tá errado. A porção biarticular, a que passa pela articulação do cotovelo e passa pela articulação do ombro, é a porção curta, que ela é medializada, que ela se insere lá na clavícula, na escápula. Se inserindo na escápula, ela atravessa a articulação do ombro. Se ela atravessa a articulação do ombro, ela age como um músculo agonista na flexão do ombro, tá?
Isso deveria ter falado na aula de ombro. Eu estou me corrigindo aqui, me retratando, fazendo uma errata. Também tem o músculo, o braquiorradial, tá vendo que ele se insere lá na parte distal do rádio. Não, da una, desculpa, do rádio. Ele se insere lá na parte distal do rádio e um pouquinho lateralizado em relação no úmero, tá bom? E ele também, ele como se contrai tanto concentricamente como excentricamente, ele age na flexão de cotovelo, de forma concêntrica ou de forma excêntrica. Mais profundamente, se eu tirei agora o bíceps braquial, porção longa e curta, eu tenho aqui, ó, o braquial, que talvez seja o maior de todos em área de seção transversa. Em área, o braquial talvez seja maior. Mas como ele é profundo, a gente meio que ignora ele. Mas ele é um potente flexor de cotovelo, um baita flexor de cotovelo. Ele se insere aqui na una e mais ou menos no centro do rádio. Desculpa. Ele se insere na una e se origina mais ou menos no centro do úmero, no meio, 50% do comprimento do úmero. Então, ele não vai até aqui em cima, que nem o bíceps. Por isso que do meio para cima do braço, eu só tenho o bíceps braquial. Do meio para baixo, eu tenho todos esses caras aqui, que aqui é onde eu realmente preciso para poder fazer a flexão de cotovelo. Tá? Olhando do outro lado, ou seja, na parte posterior, a gente tem o tríceps braquial e o ancônio. Tá? E aqui está bem bonitinho, porque eu consigo observar aqui a porção longa, a porção lateral do tríceps, e por baixo das duas eu tenho a porção média, ou medial, do tríceps braquial. Então, mais superficialmente, eu vou ter a porção lateral, que ela é mais lateralizada, a porção, só que a lateral ela é uniarticular, ela se insere na parte proximal do úmero, mas ela se insere também na una, tá? Ela tem inserção na una. Já a porção longa, ela também se insere na una, mas ela tem uma origem lá na escápula. Consequentemente, quando eu faço a extensão do ombro, a porção longa do tríceps braquial também age como um músculo extensor do ombro, na articulação da glenomeral. Mais profundamente, eu tenho a porção média do tríceps braquial. E eu também tenho o ancônio, que ele é pequenininho, mas ele está aqui, inserido na una e no úmero. Tá bom? O processo na una e no úmero. Então, tem esses dois músculos que são os principais extensores de cotovelo. Aí aqui eu fiz, aqui eu tenho tudo. Eu nem lembrava disso. Vamos Thiago, lá, diga. Desculpa, pode voltar no slide anterior? Você Posso. falou que o ancônio está na una e no úmero. Não estou conseguindo visualizar. Isso é uma vista posterior? É vista posterior que ele aqui, ó. Ó, o ancônio aqui. Ele está inserido na una e está no úmero. Ah, sim, o úmero é medial, né? E é lateral. Beleza. É lateral. Tá? Olha ele aqui, ó. As fibras dele aqui. Então, ele vai agir como extensor de cotovelo. Tá? Não, já foi. Foi? Maravilha. Cara, eu gosto quando vocês falam, que aí eu percebo que eu não estou falando para a parede. Porque às vezes eu me sinto um louco falando no quarto, aqui no ambiente que eu estou. Ontem eu gravei uma aula, porque um amigo meu tinha feito um pedido para eu dar uma aula de estatística. Aí eu gravei a aula, 1 hora falando para o computador. E eu gravei. Sabe, às vezes quando ninguém fala nada na aula, eu imagino como se estivesse gravando uma aula só falando para o computador. Eu me sinto meio louco aqui. Mas tudo bem, por favor, interajam. Sem chat, abra o microfone e tirem suas dúvidas. Quiserem conversar, perguntar, discordar, fiquem à vontade. Então vamos lá. Os músculos que agem como agonistas na articulação do cotovelo. Bíceps braquial, porção longa. Ele tem a margem superior da cavidade glenoidal. A cavidade glenoidal está dentro do úmero.
Está lá na cavidade, onde, na boquinha entre a cavidade glenoide e o úmero, mas ela se insere no úmero. E aí, como consequência, assim como a porção longa do bíceps, a porção curta do bíceps, eles fazem tanto a flexão como a supinação. O braquiorradial também faz a flexão e a supinação, mas o braquial não, por ele se inserir na una, ele não faz a supinação. Ele só age como um flexor do cotovelo. Então, eu tenho 3 caras aqui. Um separado em 2 cabeças, mas tem 3 caras aqui que fazem a flexão. Também tem o pronador redondo, que auxilia lá na flexão. Sim, tá bom, tudo bem. Pela sua origem e inserção, ele realmente se insere, mas como ele é muito pequenininho, a gente meio que deixa ele de lado. Mas ele é um pronador. Pronador redondo e quadrado, pelo próprio nome já diz, eles fazem a pronação. E extensão do cotovelo, quem faz o tríceps braquial e o ancônio, e quem faz o supinador, obviamente, também auxilia na supinação, junto com o bíceps braquial e o braquiorradial. Então, eu tenho muito mais músculo fazendo a supinação do que em pronação. Consequentemente, a gente tem que começar a pensar naquelas coisas que a gente falou. Quanto mais músculo eu tenho, quanto mais volume de músculo eu tenho, quanto maior a área de seção transversa do músculo, maior a quantidade de sarcômeros em paralelo. Quanto mais sarcômeros eu tenho em paralelo, mais força eu consigo produzir para que eu gire aquela articulação. Quanto menos sarcômeros eu tenho em paralelo, menos força eu tenho. Em contrapartida, eu posso ter sarcômeros em série. Quanto mais sarcômeros em série eu tenho, menos força eu faço, mas eu faço o que eu posso fazer de força, é aquela força, é a velocidade. Eu posso contrair o músculo em velocidade, porque eu tenho maior deslocamento. E aqui nesse gráfico, ele é extremamente interessante, ele é um dos maiores pesquisadores do mundo, do livro dele, do livro do Richard Lieber, em que ele mostra aqui uns dados anatômicos. Aqui seria o comprimento da fibra muscular, e aqui seria a área de seção transversa dessa fibra, desse músculo. O comprimento e a área de seção transversa do músculo. E aqui tem um monte de sopinha de letras de músculos, principalmente do cotovelo, que agem no cotovelo e no ombro. Mas eu separei aqui em vermelhinho 3. Repare, quanto maior o comprimento de fibra muscular, esse cara aqui, o bíceps braquial, a porção longa, a porção curta e o braquiorradial, são músculos que possuem grande comprimento de fibra, mas eles não têm grande área de seção transversa. Quem tem grande área de seção transversa é o braquial e o tríceps braquial. Então, o principal flexor de cotovelo não é o bíceps braquial, é o braquial. O braquial... Porque você analisa a força. Por isso que ele é o principal. Sim, porque eu estou olhando a quantidade de área de seção transversa, quantidade de sarcômero que eu tenho em paralelo. Quanto maior a quantidade de sarcômero que eu tenho em paralelo, olha lá, ó, aumento de força. Esses caras aqui de cima, desculpa o barulho, gente, passou uma moto que parece um avião aqui perto. Quanto mais para cima está isso aqui, ó, quanto maior essa área de seção transversa, mais força esse músculo consegue fazer. Então, se eu estou separando cabeça longa, cabeça curta, braquial e braquiorradial, o braquial é o músculo que tem mais possibilidade de fazer força. Consequentemente, ele é considerado o principal músculo flexor de cotovelo. Tá? Não é o bíceps, é o braquial. Mais ainda, gente, o tríceps braquial também é um músculo que tem enorme área de seção transversa anatômica. Consequentemente, ele também é um baita músculo que pode produzir força. E aí eu tenho um bom equilíbrio entre músculos flexores e músculos extensores de uma articulação. Músculos antagonistas. Pensa o seguinte, se eu tenho, por exemplo, um lado da articulação que é muito mais forte do que o outro, eu não vou, consequentemente, ter um desequilíbrio articular. Em algum momento da vida de vocês vão ouvir falar desse termo. Desequilíbrio articular. Ou seja, eu tenho músculo de um lado que faz muito mais força do que do outro lado, do lado antagonista. Consequentemente, eu posso ter um desequilíbrio articular e isso deve causar alguma lesão naquela articulação. Ou por
ligamentar, ou por cápsula articular, ou por qualquer outra estrutura que está envolvida ali, todo o tecido conjuntivo que está envolvido ali. E aí tem muita gente que se machuca. O pessoal do CrossFit, tem um grande problema no pessoal do CrossFit. Um amigo meu estava conversando comigo. No CrossFit, a gente não tem nenhuma máquina que se faz flexão de joelho, né? Por exemplo. Eu não entrei nem na aula de joelho, mas só para dar o exemplo desse contexto que eu estou falando agora. Não tem nenhum exercício que se faz de flexão de joelho. Só tem extensão de joelho. Agachamento, pistol. Se o Pedro estiver aí, ele me corrige. Ou quem fizer CrossFit aí, faz CrossFit aí. Só tem extensão de joelho. Só estende o joelho o tempo inteiro. Então, os músculos extensores do joelho são muito mais fortes do que os flexores do joelho. O pessoal bem treinado. Como consequência disso, você tem possibilidade de ter uma lesão naquela articulação ali. Tá? Eu tenho estruturas que atenuam esses movimentos indesejados, que são os ligamentos. Não vou entrar a fundo nos nomes dos ligamentos e dar detalhes para cada um deles, mas só a título de curiosidade, a gente tem os ligamentos. O colateral radial, entendam, se o ligamento ele é colateral radial, é que ele está no rádio. O rádio é lateralizado. Ele é lateral. Se ele é lateralizado, ele evita o movimento de abdução de cotovelo, por exemplo. Tá? Então, ele está lá para prevenir esse movimento. O ligamento anular, ele previne movimento de pronação e supinação. E o ligamento colateral ulnar, que é um outro ligamento que está lá na parte medial, ele evita a hiperextensão e a abdução do cotovelo. Desculpa, gente, eu falei ao contrário. Se o ligamento colateral radial ele é lateralizado, ele evita que o cotovelo se aproxime do corpo. Ele evita uma adução de cotovelo, que é um movimento indesejável para aquela articulação. Então, a gente tem esses ligamentos todos aí que interferem para que haja maior estabilização numa articulação que já é bem estável. Aí vou passar um exercício para vocês fazerem, repensarem e refletirem. Isso aqui é uma imagem de um artigo que a gente publicou há mais de uma década atrás. Foi um dos primeiros exercícios que eu publiquei os primeiros artigos que eu publiquei na minha vida. E a gente estava pensando em fazer em entender como funciona a flexão do cotovelo. E aqui são 3 posições do ombro. Tá? São 3 posições do ombro. Aqui eu estou com o ombro neutro, aqui estou com o ombro hiperestendido em 50 graus, e aqui estou com o ombro flexionado em 50 graus. Eu quero fazer a flexão do cotovelo. Qual seria a diferença cinesiológica de realizar a flexão do cotovelo variando a posição do ombro? Queria que vocês pensassem, refletissem em torno dessa questão, e que a gente possa discutir isso na próxima aula. Pode ser? Pode, mas a gente consegue responder isso pelas alavancas? Ou não? Pode responder isso pelas alavancas? Não. Vocês podem até fazer a alavanca disso, é interessante, podem fazer. Boa ideia, pode fazer a alavanca, mas não é essa questão que eu estou pensando, não. Eu estou pensando assim, qual é a diferença cinesiológica? O que está mudando ali? Eu mudar a posição do ombro e vai influenciar alguma coisa nos flexores do cotovelo? Não sei. Se vocês conseguirem imaginar alguma coisa, a gente discute na próxima aula. É mais uma reflexão do que propriamente dito Porque assim, gente, eu vou ser bem sincero para vocês. Falar esse tipo de conteúdo, eu poderia falar em 5 minutos. E daria a aula inteira para vocês em 5 minutos. O problema é que o meu objetivo como professor universitário é tentar formar gente que tenha esse conteúdo todo na cabeça de vocês. E uma das coisas que eu imagino em formar professores de educação física, ou dança, ou fisioterapeutas, é fazer com que esse conteúdo, ou a minha forma de dar aula, ele passe por um lado de você refletir sobre certas coisas. E aí eu começo a ter reflexões e começo a entender, baseado nessas coisas que a gente está pensando, em como eu posso
de alguma forma, mudar a minha possibilidade em diversas outras condições. Então, se eu consigo mais ou menos entender o que está acontecendo aqui, talvez eu consiga aplicar isso em diversas outras possibilidades, em outras articulações, em outros músculos, em outros movimentos. E aí a ideia é a gente começar a minha ideia, a partir de agora, é começar a movimentar isso na cabeça de vocês. Mas toda essa minha preocupação, ela tem que ser pautada com base no conhecimento bem básico mesmo, tá? Eu tenho que ter esse conhecimento básico de cinesiologia, de anatomia, de origem, de inserção, de movimento, para poder, daí sim, poder fazer algumas variações no movimento simples de flexão de cotovelo, por exemplo, tá? Eu vou falar rapidinho de mão e punho, não é muito aplicável para vocês, mas vamos lá. Principalmente punho é uma articulação que permite muitos graus de liberdade, movimentos e muitos graus de liberdade. Já a mão possui movimentos finos. Se a gente não tivesse movimento dos dedos e da mão, a gente não conseguiria movimentar o mouse, a gente não conseguiria digitar no celular, a gente não conseguiria tocar violão, tocar piano. Eu não toco nem violão nem piano, mas as pessoas que tocam. Eu não conseguiria escrever, eu não conseguiria trocar uma lâmpada. Então tem que ter movimentos finos, detalhistas, para poder pintar, que outras articulações não permitem. E esse tipo de movimento, eles são, obviamente, específicos, porque eu tenho possibilidade de realizar movimentos dessas articulações, e por isso a gente fala de graus de liberdade, e porque eu tenho músculos com características específicas que contribuem para que eu tenha esses movimentos finos. Tá? E aí eu poderia entrar para o lado da fisiologia e explicar essa ideia, da neurofisiologia para explicar essa ideia. Mas não vem ao caso. Tá? E, por outro lado, a gente tem o auxílio do cotovelo. O bebê continuar aquela ideia de beber minha garrafa d'água, se eu não tiver movimento de punho e não tiver os dedos, eu não consigo segurar a caneca. Uma belíssima caneca, diga-se de passagem. E dar um gole de água. Tá? Vamos lá para a mão. A gente tem o punho, principalmente, né? Punho e mão. Articulação rádio-una distal, né? Os ossos da rádio e da una distais. O rádio aqui, a una aqui, distal. Eu tenho 8 ossos carpais, todos esses caras aqui, o trapézio, o trapezoide, escafoide, e todo piriforme, piramidal, semilunar. Tem outros 2, cadê? Que eu não consigo enxergar. Perdão, gente, não estou conseguindo enxergar. Na verdade, eu estou com um olho horrível. Eu vou ter que operar meu olho, tá? Dia 13 de julho eu vou fazer uma cirurgia. Eu tenho 5 5 ossos carpais. Metacarpais, são esses metacarpos aqui, são próximos aos ossos carpais. E eu tenho 14 falanges, que estão envolvidos aqui, são as pontas dos dedos. Uma articulação, eu tenho a articulação radiocarpal ou radiocárpica, que é uma articulação de que tipo? Bora, gente, corda. Elipsoide. Não. Pera, qual? A radiocarpal. É que tipo de articulação? Ela permite movimento em 2 planos. Condilar. Condilar, maravilha, perfeito. Qual é a diferença? A elipsoide ou a esferoide, ela permite movimento em 3 planos. Ah, sim, professor, desculpa, eu aprendi que a elipsoide eram 2 planos, só não permite rotações, e a esferoide permite os 3. Não. Eu vi assim em anatomia. Tá. Tem autores que falam isso, mas na cinesiologia a gente pensa exclusivamente em movimentos. E aí a gente pensa na radiocarpal sendo uma articulação que ela é condilar. Então ela permite movimento em apenas 2 planos, tá? E a articulação mediocarpal e a intercarpal, que são entre aqueles ossozinhos que eu estava falando antes, o trapezoide, o trapézio, o escafoide, o piriforme, o piramidal, são articulações
que geram pequenos movimentos de deslizamento, mas permitem movimentos de deslizamento, movimentos lineares. Tá? Então, eu tenho movimentos em 2 planos, o movimento flexão-extensão e movimento de desvio radial e desvio ulnar, ou abdução e adução do ombro. E aí, como a gente conversou na aula passada, o movimento de circundução do punho, ele é um pouquinho diferente do movimento de circundução do ombro. No ombro eu passo pelos 3 planos e no punho eu passo por 2 planos. Mas eu consigo fazer movimentos complexos como a circundução do próprio punho. No plano frontal eu tenho movimento de abdução e adução, no plano sagital flexão e extensão, tá? Aqui está o movimento de flexão, de punho, e aqui está o movimento de extensão de punho. Repara, a posição é quase a mesma, o que está mudando é a minha articulação radial-ulnar proximal. Mudei a posição dessa articulação, o movimento muda radicalmente. Entendam? É muito parecido, mas repara, aqui eu estou com a palma da mão para baixo, aqui eu estou com a palma da mão para cima. Como eu estou com uma carga, tem um pezinho que está fazendo uma força para baixo, esses músculos aqui, os extensores de punho, estão sendo movimentados quando eu estou em pronação. E eu estou fazendo uma flexão de punho quando a palma da mão está para cima, ou seja, eu estou em supinação. Da mesma forma, o pezinho está fazendo força para baixo e os músculos flexores do punho estão agindo aqui para fazer a fase concêntrica e permitir a fase excêntrica. Rapidamente, os músculos que estão agindo aí, quem faz a flexão, flexor radial do carpo, palmar longo e o flexor ulnar do carpo. Não vou pedir esses detalhes para vocês, tá, gente? Mas eu tenho que mostrar isso, quem quiser consultar isso depois, fique à vontade. Então, a extensão e hiperextensão do punho, os extensores longo, curto e ulnar do carpo. Quem faz desvio radial é quem está do lado do rádio. Flexor radial do carpo, assim como os extensores longo e curto do carpo. E quem faz o desvio ulnar são os flexores, o flexor ulnar do carpo e o extensor ulnar do carpo. Olha que interessante. O mesmo movimento, músculos que são em outro movimento antagonistas, são agonistas no movimento de desvio ulnar, porque eles estão na una, inseridos na una. Então, eles fazem o movimento da própria una. Ligamentos, a gente tem uma porção de ligamentos no punho, que não vem a pena falar. O palmar, ele é interessante, que ele evita e limita uma hiperextensão, assim como o colateral radial, que evita uma adução ou um desvio ulnar. O colateral ulnar, ele também evita o movimento de extensão, limita o movimento de extensão, de hiperextensão do punho, e também limita o movimento de adução ou desvio radial. No vista posterior, e obviamente os músculos posteriores evitam o movimento, principalmente de flexão de punho. Então, onde tem o radioulnar dorsal e o radiocárpico dorsal, também evita o movimento. Aí por aí vai. Aqui só uma brincadeira de aplicação. Você vê que no arremesso de basquete você tem movimento do punho, principal, movimento dos membros superiores inteiros, né? Você tem a flexão do ombro, extensão de cotovelo e uma flexão de punho e dos dedos. Nesse caso aqui eu tenho num elástico, eu fazendo o movimento de extensão dos dedos. E tudo isso a gente pode brincar fazendo uma escaladazinha com o bebê. Eu tenho um filho de 2 anos e no condomínio que minha sogra mora tem um negocinho desse. Eu chego lá, a moleque quer ir para esse treco para ficar escalando. Aí, de vez em quando ele cai, se esborracha, mas tudo certo, tudo funciona. Pessoal, vou parar por aqui.